A paz do Senhor, amados irmãos, em especial nossos adolescentes, mestres dos nossos adolescentes, é um prazer estar falando a todos vocês. E eu trago a nossa 10ª lição, que tem como título Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. A leitura bíblica está em Tiago capítulo 2, versos de 1 a 9, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a escritura da lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Palavra de Tiago, meio-irmão do Senhor, porque esse Tiago era filho de Maria, mãe do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que ele vai trazer esta palavra muito profunda na questão dos primeiros assentos e na questão de nós fazermos distinção ou fazermos acepção de pessoas. A mensagem diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Há alguém que vai dizer, há alguém que vai procurar trazer um discurso dizendo que a Bíblia ela é machista, que Deus ele é machista, que Deus só trata mais a questão dos homens. Mas, amados irmãos, nós vamos ver que só o Senhor Jesus, só a Bíblia é que coloca todo ser humano debaixo de uma mesma igualdade. Não há cor de pele, se é branco ou se é negro, ou se é amarelo, ou se é asiático. Enfim, a Bíblia não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ela vai, inclusive, tratar, honrando até aquele que não tem nada. Nós vamos ver isso e Tiago fala sobre isso também. Quais são os objetivos desse nosso estudo de hoje? Primeiro, conceituar o que é acepção de pessoas, demonstrando que a Bíblia fala sobre isso. Mostrar que a prática de acepção de pessoas é inaceitável na igreja. E por último, ensinar aos adolescentes que eles devem respeitar todos os irmãos em Cristo. Todos. Nós não podemos amar ou respeitar só aquele que é da nossa panelinha, do nosso grupinho. Não. Nós devemos amar e respeitar todas as pessoas. E esta palavra aqui, na verdade, não deve ser aplicada somente aos nossos adolescentes, mas para todos aqueles que dizem amar o Senhor e têm um compromisso com a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos lá, venha comigo, venha descobrir. Porém, antes, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal e acionar os sininhos das notificações. E esta palavra, tocando a sua vida, não deixe também de abençoar outros, dando o seu like e também deixando o seu comentário logo abaixo do vídeo. A igreja é um lugar de comunhão. É um lugar onde os irmãos se reúnem para louvar ao Senhor, orar, aprender as Escrituras e servir uns aos outros. Nos primeiros anos do cristianismo, houve algumas dificuldades de convivência entre os irmãos de nacionalidade diferente. Entretanto, a igreja primitiva superou essas dificuldades
e aprendeu a conviver em comunhão e em unidade. Essa é a vontade de Cristo para a sua igreja e hoje aprenderemos alguns princípios para a convivência com os nossos irmãos. Quando o Senhor Jesus ele trabalha essa questão com seus discípulos de humildade, de sinceridade, isso vai ficar muito visível na vida dos seus apóstolos no início da igreja primitiva. Como o comentarista disse aqui, no início também teve problemas, porque houve um descuido com as mulheres viúvas de outras nacionalidades, quanto também aos filhos órfãos, devido às guerras que existiam. E por causa disso, a igreja vai estabelecer diáconos, que seriam homens cheios do Espírito Santo, capazes de estar cuidando desta área. Enquanto os apóstolos estariam pregando, ensinando a palavra, eles estariam cuidando desta parte social. Então nós vimos que a igreja é um lugar de orar, aprender e também um lugar de serviço, tanto para com Deus quanto para os nossos irmãos. Vamos aprender? A importância do tratamento respeitoso na igreja. O apóstolo Tiago escreveu esta carta para instruir um grupo de cristãos. No texto desta lição, podemos observar que o apóstolo está tratando de um assunto específico e prático, a forma como os ricos e pobres eram tratados quando chegavam na reunião. E é comum até o dia de hoje valorizar aquele que tem uma aparência melhor em detrimento daquele que é mais humilde, aquele que chega de repente para o seu carrão e aquele que chega a pé, de repente pode ter um outro tratamento. Porém, biblicamente, as coisas não devem serem vistas nesse sentido, porque o maior de todos eles, que é Cristo, se humilhou e veio a essa terra imunda, essa terra pecaminosa. Ele veio nos dando o exemplo de humildade. Então não tem porquê nós julgarmos as pessoas por sua aparência, mas entendermos que dentro desta pessoa há uma alma que é carente da bondade e da misericórdia do Senhor, como é o rico e o pobre, tanto faz. Jesus vai dizer em um determinado momento que as riquezas podem ser um impedimento de alguém entrar no céu. Mas alguém diz, mas então é impossível, Jesus, que isso aconteça? Jesus vai dizer, o que o homem é impossível, para Deus é possível. Basta que o coração da pessoa se abra para as coisas de Deus. Mas nós, que já estamos na fé, nós não podemos nos dar esse luxo de praticarmos a acepção de pessoas. Tiago está determinado a mostrar que a acepção de pessoas é uma prática incompatível com a genuína fé em Cristo. Ele claramente diz que honrar o rico por causa da sua aparência e posses é desprezar o pobre, é fazer distinção. Se eu honro o rico porque ele está mais bem vestido e desonro o pobre porque ele não tem tanta aparência assim, eu estou contrariando a palavra de Deus. A carta vai apresentar 3 argumentos para condenar a prática do favoritismo aos ricos que frequentam a reunião. Primeiro, Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé e para possuírem o reino. Deus escolheu os pobres. B. Esses ricos eram indignos porque haviam maltratados e perseguidos os cristãos. E por último, os cristãos devem praticar o amor ao próximo, e isso é incompatível com favoritismo ou discriminação. Eu não posso olhar alguém e fazer a seguinte análise: esse aqui vai para o céu e esse aqui não vai. Esse aqui vai ser salvo e esse não vai. Esse rico vai ser salvo e esse pobre vai ser condenado. Não, não existe isso. O dever de pregar a palavra é nosso, mas sem fazer o favoritismo. Nós não podemos olhar um adolescente e falar, esse adolescente não vai servir para nada, vai para o mundo das drogas. E esse aqui não, esse aqui vai ter um espaçozinho reservado no céu para ele. Quem somos nós para procedermos dessa forma? Nós não temos essa condição de afirmarmos quais serão aqueles que irão herdar a salvação ou não. Nós mesmos só herdaremos a salvação se permanecermos fiéis até o fim.
Imagine bem. Então não temos como fazer isso. Mas não vamos honrar um por sua aparência. Lembremos que até Samuel ficou impressionado com a aparência dos irmãos de Davi. Bonitos, grandes, fortes, musculosos, preparados para a guerra, enquanto lá no campo tinha um menino, um jovenzinho, menino, talvez bem mais franzino do que os demais, mas era aquele que estava lá no campo que fora escolhido. Então não faça acepção de pessoas. Ele concluiu, mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. A acepção de pessoas geralmente é antecedida pela prática do favoritismo e do enganoso senso de superioridade. Ou seja, eu olho alguém, julgo alguém ser superior do que o outro. Então, qual a análise que eu faço? Se eu estiver perto de pessoas influentes, eu também serei influente. Queridos, eu posso estar perto de um poliglota, mas, no entanto, mal saber falar o português. Não é porque eu estou perto de um médico, de um doutor, de um grande cirurgião, que eu vou ser um cirurgião. Não é um fato de eu estar com os ricos que eu serei rico. Não tem nada a ver. Mas esse favoritismo pode levar a pessoa a agir dessa forma, a beneficiar um em detrimento o outro. Só Jesus na causa. A acepção de pessoas é pecado. Jesus não faz, e a Bíblia não faz, Deus não faz, o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. A prática da acepção de pessoas ocorre em nossa sociedade de muitas maneiras, mas ela nasce no coração do ser humano a partir de um senso de superioridade que é um sentimento vaidoso e enganoso. Todas as pessoas têm a mesma importância diante de Deus, pois foram criadas por Ele e amadas por Ele. Vale aqui ressaltar o seguinte: todos nós, sendo rico, sendo pobre, independente da cor dos olhos, da cor da pele, do cabelo, enfim, se tem 2,10 m ou se tem 1,50 m, todos nós sabemos de uma coisa, que ao nascer nós iremos morrer. Ao nascer, nós iremos morrer. E a morte não vem só para o pobre, e também não vem só para o rico, mas a morte vem para pobres e ricos. Isso mostrando o quê? Que aqui sobre a face da terra pode ter aquele que é bem de vida, é bem na sociedade, mas depois que morre, acabou. Acabou os sonhos, os projetos, a riqueza, porque o máximo que o dinheiro vai fazer é comprar um belo caixão e comprar, em alguns casos, a cremação, enfim. Mas, a partir daí, segue-se o juízo. Se fez o que merecia diante do Senhor, está com Ele na eternidade. Se não, é fogo eterno. Então, por que viver fazendo acepção de pessoas? Se nós sabemos que tudo vai terminar aqui. E é daqui que nós vamos marcar o nosso futuro, se é com Deus ou sem Deus. Pense nisso, tá bom? Quando você estiver escolhendo, adolescente, as suas amizades, não exclua alguém, de repente, por não falar como você fala, mas procure agregar, atrair as pessoas e não usar essa prática tão terrível que fere as pessoas. Quando as pessoas se sentem discriminadas ou menos assim favorecidas em estar em alguns ambientes, essa pessoa vai sofrer. E esse sofrimento pode ter uma conta para mim e para você futuramente. A Bíblia condena em diversos textos a prática da acepção de pessoas, como em Deuteronômio, em Jó, Miqueias, Romanos, 1 Pedro. Então nós vamos ver que a Bíblia condena, porque Deus não faz. Se Deus não faz e nós falamos que nós somos servos de Deus, logo também nós não podemos fazer acepção de pessoas. Jesus, em seu ministério, precisou lidar com esse tema. Em sua época, os judeus discriminavam os samaritanos, seus vizinhos da Galiléia. Havia animosidade entre eles, ou seja, os ânimos eram assim colocados em xeque. Quando tinha um judeu e um samaritano, podia ter certeza que iria sair faísca. Mas Jesus, quando vem, Jesus veio tratar e tratou dessa questão também. Ele vai dizer que
na parábola do bom samaritano, que passa um levita, passa um sacerdote, mas quem presta ajuda é um samaritano. Ele cura 10 leprosos, mas um samaritano volta para agradecer. Olha só, tá vendo? Jesus tratando essa questão. Jesus precisa ir a Samaria, precisa ir a determinado lugar, mas diz assim, era necessário passar por Samaria. Por quê? Ali ele teria um encontro com uma mulher que estava no poço, buscando água, aproximadamente ao meio-dia. Meio-dia, nenhuma mulher sai para buscar água, mas naquele dia ela foi para o encontro que iria mudar a sua vida. Ela encontrou Jesus ali no poço de Jacó. João capítulo 4 fala sobre essa história. Então nós vamos ver Jesus tratando. O interessante é que quando o Senhor Jesus também ele dá uma ordem para que seja pregada a palavra, ele não exclui Samaria, visto que Samaria era a capital do Reino Norte. E por que eles não gostavam de Samaria? Porque os judeus que se julgavam ter o sangue, vamos dizer assim, puro, eles eram o judeu puro, enquanto os samaritanos eram misturados. Por que eram misturados? Porque foi isso que o rei, ao levar cativos, ele deixou uma minoria ali no Reino Norte, em Samaria, e ele trouxe outros povos para habitarem ali. Então houve uma mistura. Por isso que os judeus não aceitavam essa mistura, via os samaritanos como gentios, como alguém que não era digno. Mas Jesus, repito, quando deu a ordem para pregar o evangelho, ele vai dizer, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra. Jesus não excluiu Samaria da evangelização. Jesus não excluiu, porque Jesus sabia que talvez se ele até não citasse Samaria, teria ali uma discriminação muito grande. Então o Senhor sabe como tratar as coisas. E essa mulher que estava no poço de Jacó pegando água, ela vai ter um encontro com Jesus. E a partir dali, ela já vai sair para anunciar para aquelas pessoas que haviam encontrado o Senhor, e parte daquelas pessoas eles vêm e vê o Senhor Jesus e têm o prazer de estar com Jesus. E tudo isso vai ser algo maravilhoso, vai ser algo tremendo que vai acontecer em Samaria por causa da ida de Jesus, a conversa de Jesus com aquela mulher e a predisposição daquela mulher também para estar evangelizando. Diante de Deus, somos iguais. Diante de Deus não tem multimilionário ou multibilionário, ou não tem aquele que não tem um par de sapato para calçar. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Temos corpo, alma e espírito. Tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito vai dar conta de si mesmo diante do Senhor. Então, por que fazer acepção de pessoas, se todos nós daremos conta de nós mesmos ao Senhor nosso Deus? Em Cristo, todos nós somos iguais. Após a ascensão ou subida do Senhor Jesus e o advento do Pentecostes, que é o dia que marcou a vinda do Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar o evangelho por toda parte. Multidões se converteram. E os seguidores de Cristo começaram a ser perseguidos na Judéia. Por causa disso, eles migraram para outras regiões. Nesse contexto, o evangelho se espalhou pelo território do Império Romano. Nós poderíamos até dizer que a perseguição foi necessária. Por quê? Porque se talvez não tivesse acontecido a perseguição, eles iam ficar somente ali em Jerusalém, comprando, negociando, vendendo. Porém, Jesus permite que venha a perseguição para quê? Para que eles pudessem sair para anunciar esta poderosa mensagem. Quando eles saem, então, para anunciar essa mensagem, aí nós vamos ver que vai cumprir-se o que eu acabei de falar agora há pouco. Vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, e no capítulo 8 de Atos,
vai falar que o evangelho, agora com os discípulos, também chega a Samaria. Olha só, como foi importante o que aconteceu. Como foi importante a perseguição. É claro que eu não preciso esperar uma perseguição para fazer a obra, tá certo? Então o Senhor Jesus vai trabalhar essa questão. Muitas pessoas de origem e nacionalidade diferente se converteram à fé cristã. Por exemplo, Filipe foi até a capital de Samaria e ali pregou o evangelho para multidões. Outro exemplo interessante é o da conversão de Cornélio, um gentio que era comandante de um batalhão romano. Porém, era um homem que temia Deus, fazia até as suas orações e dava as esmolas, mas não conhecia Cristo. E um dia ele está falando com Deus e ele sente a necessidade de conhecer um pouco mais. E, aproveitando que Pedro estava na cidade, ele fala, olha, então manda chamar Pedro, chama Pedro que eu preciso ouvir mais sobre Jesus. Só que antes que aqueles homens enviados por ele chegassem até Pedro, Deus vai dar uma visão para Pedro. Nesta visão vai aparecer um lençol de 4 pontas, simbolizando o mundo, os quadrantes do mundo, norte, sul, leste e oeste. Nesse lençol especificamente tinha todo tipo de animal que lá na antiga aliança era proibido que o israelita ou que o judeu comesse. E Pedro na visão estava com fome. E o Senhor na visão fala com Pedro, Pedro, mata e come. Pedro fala assim, não, eu não posso comer porque esses animais são imundos. Deus fala com ele, Pedro, não torne imundo aquilo que eu purifiquei ou santifiquei. Qual é o retrato desta visão de Pedro? É que os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste, formando o quadrante do mundo, seriam pessoas de várias nacionalidades que até então era vista como gentios, pessoas fora do contexto cristão, mas agora seriam santificados também pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E essas pessoas, ao desejarem receber o Senhor Jesus, não poderiam ser excluídas. Você está entendendo bem? Talvez se Pedro não tivesse essa visão, não teria ido acompanhando até a casa de Cornélio. Mas quando ele vai e ele chega lá, aonde eles estavam reunidos, e quando Pedro começa a conversar com eles, o interessante é que o Espírito Santo vai mais uma vez se manifestar, batizando aquele grupo de pessoas que estava na casa de Cornélio. Quando Pedro vê aquilo, Pedro fica maravilhado, porque Pedro, inclusive, vai dizer assim, verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Porque mesmo antes do batismo, aquelas pessoas já haviam recebido o Senhor Jesus e já haviam sido batizadas no Espírito Santo. Mesmo antes do batismo nas águas, já falaram em outras línguas. Pedro então fala, como que eu posso negar o batismo para eles? Eu não posso fazer acepção, eu não posso dizer que eles não têm direito. Então é assim, o Evangelho ele veio para unir as nacionalidades de todos os povos da terra. Deus pega um aqui, 2 ali, 10 ali, 20 ali, 100 aqui, 1 milhão, enfim. E de todos os povos da terra, o Senhor faz um povo, que é a igreja, que é a noiva do seu Filho, que somos nós, que estamos aí militando sobre a face da terra, pregando esta poderosa palavra. Em seguida, todos foram batizados em águas. Diante dessa experiência, Pedro declarou, agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Assim, a Igreja de Cristo cresceu, promovendo comunhão e unidade entre aqueles que criam em Cristo, pois para ele não há diferença entre judeus e gentios, Romanos 10, 12. Não há diferença. Para Deus Deus não quer saber a cor, como é, como funciona, como trabalha. Deus não quer saber disso. Deus não quer saber se é euro a moeda, se é dólar, se é franco, enfim. Deus não quer saber se é real a moeda do país. Deus quer saber que ele tem um homem e uma mulher que precisa de salvação, que precisa encontrar-se com ele. Aqui vemos que não há razão ou espaço
para senso de superioridade ou acepção de pessoas entre os cristãos, pois todos são igualmente salvos e redimidos por Cristo. Eu reproduzi um vídeo no canal de um suposto pastor, não posso nem falar que seja pastor, mas deve ser, um líder religioso que está sentado na sua cadeirinha e as pessoas vão até ele e abaixa, tipo, adorando aquele homem. Deus não trabalha dessa forma. Deus não faz com que os homens sejam adorados. Nós não estamos aqui para ser adorados. Nós estamos aqui para servir. Então, na casa do Senhor, não tem nenhuma pessoa que vai ser superior mais do que as outras. Nós podemos até entender que temos responsabilidades maiores, mas a questão de ser humano, todos nós somos iguais. Somos iguais, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Tanto mulher quanto homem, rico ou pobre, bem de saúde ou tendo uma necessidade especial. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes nós fazemos, e às vezes até dentro da igreja acontece isso. De repente alguém é discriminado devido à sua cor, devido ao modo como fala, mas que Deus tenha misericórdia. A acepção de pessoas é pecado e essa prática não deve existir entre os cristãos, pois Jesus amou a todos e morreu na cruz para salvar todo aquele que crê. Você crê em Deus? Amém. Eu creio. E por isso, nós alcançaremos a vitória nele. Nós alcançaremos a bênção nele. Meus amados e minhas amadas, que Deus abençoe. Adolescente, quando estiver formando o seu grupo de amizade, por favor, não exclua ninguém. A não ser que a pessoa, de fato, seja alguém que não respeita você na fé que você professa. Aí, de fato, você não precisa ter essa pessoa no seu grupo. Mas também você não deve tratar mal, deve tratar bem. Ela lá e você cá. Mas, se for alguém que não tem nenhum problema desse nível, procure atrair todo mundo. O próximo estudo que vamos fazer vai falar sobre honrando o Criador e cuidando da criação. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar falando com você esta lição, esse estudo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Uma vez mais, eu te convido a vir comigo, se inscrever no canal e logo do lado acionar o sininho das notificações. E quando você clicar lá, vai ter as opções. Coloca lá todas, porque os vídeos que nós fizermos, você vai ser comunicado, você vai ser avisado. Deus abençoe, tenha um domingo de paz, de bênção na presença do Senhor Jesus. Um forte abraço.